Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de história nós vamos falar sobre a tecnologia ao longo do tempo. Você sabe que hoje nós temos muito conhecimento tecnológico e conforme o tempo vai passando, esse conhecimento vai ficando cada vez maior e as pessoas, os inventores, os cientistas têm inventado cada vez mais coisas que tenham a capacidade de nos trazer conforto, de nos ajudar no dia a dia. Nós já aprendemos no início do ano uma frase muito interessante que diz assim, que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Ou seja, quando nós temos necessidade de alguma coisa, quando nós precisamos fazer algum trabalho e precisamos de um instrumento para isso, então é que surgem as ideias para as invenções. Lá no início, principalmente para a agricultura, foi se sentindo necessidade de ter alguns instrumentos. E eram usados instrumentos de pedra, porque era o que eles tinham à sua mão. Então o homem começou a inventar vários tipos de instrumento feito com pedras. No livro de vocês, na página 60, existem alguns exemplos desses instrumentos. Machadinha, facas, enxadas, moedor de grãos, são vários instrumentos que foram feitos ali, tem apenas alguns exemplos. Com o passar do tempo, foi descoberto outros materiais que poderiam ser usados para esses instrumentos. Os homens descobriram o metal e um dos principais que eles descobriram era o ferro. O ferro era mais resistente que a pedra, ele não quebrava com tanta facilidade. Ele também era afiado mais facilmente, o que fazia com que eles pudessem cortar com mais facilidade. Mas o ferro tinha um problema, ele tem um problema, né? O ferro, em contato com a água e o ar, ele sofre um processo chamado ferrugem. Ele vai enferrujando, isso vai fazendo com que ele fique poroso, vá apodrecendo. Por conta disso, o ferro não era muito duradouro e nem muito indicado para alguns tipos de trabalhos. Com o passar do tempo, foram descobertos outros metais mais leves, porque você imagina levantar um objeto de ferro o tempo todo para trabalhar, começa a ficar cansativo. E eles descobriram outros materiais que poderiam ser utilizados, não enferrujavam, não eram tão pesados como o aço inox. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre vários tipos de objetos e produtos derivados na aula de ciências, a prof mostrou vários tipos de panela, panela de barro, panela de ferro e panela inox. O inox ele é um material bem mais leve e que funciona. A panela de ferro é bem mais pesada, mais difícil de trabalhar, tem que cuidar para não enferrujar. E assim também é com os instrumentos de trabalho. A cerâmica, ela faz parte da vida das pessoas há muitos anos. Inclusive, em casa nós ainda temos alguns objetos de cerâmica. Talvez você encontre aí na sua casa. Agora, você vai preencher então o exercício da página 61 e tentar descobrir quais objetos você tem desse material na casa de vocês. Quais objetos de cerâmica, quais objetos de ferro e quais objetos de aço inox. Você vai escrever o nome do objeto, quais são as vantagens desse objeto e as desvantagens também, tá bom? Então, com o passar do tempo, foram inventando vários tipos de objetos e instrumentos para nos ajudar no dia a dia. E conforme a tecnologia foi chegando, e principalmente com a vinda da eletricidade, nós conseguimos ter vários produtos dentro da nossa casa que auxiliam muito, muito mesmo o nosso dia a dia. Então, antigamente, existiam ferros. Por que ele era chamado de ferro? Porque ele era de ferro que se colocava dentro carvão em brasa. Eles tiravam às vezes lá do fogão a lenha e colocavam dentro daquele ferro e aquele ferro esquentava e com isso eles conseguiam passar a roupa. Com a vinda da eletricidade, eles inventaram outros tipos de ferro que a gente liga na energia elétrica e ele aquece. Ele é bem mais leve, bem mais prático, né? Não é tão cansativo e muito mais limpo, né? Porque já pensou se cai um pouco daquele carvão na roupa, que sujeira que devia fazer?
Nós temos também ali no nosso livro alguns exemplos como: hoje nós usamos a lâmpada elétrica, mas já foram usados lampiões e antes dos lampiões ainda usavam as lamparinas, que era uma vela num suportezinho. Hoje nós temos geladeiras em casas, mas antigamente existia aquela geladeira, né, a querosene, que, quando não tinha energia elétrica, e antes disso eles inventaram então os vidros de conserva. Era uma maneira de conservar alguns alimentos para que eles não estragassem. Então eles faziam pepino em conserva, cebola em conserva e vários outros tipos. Os doces em compota, né? Por que a gente tem tanto doce, chimia, como a gente chama aqui? Porque as frutas elas estragavam depois de um tempo. E para poder guardar esses alimentos para o inverno, era inventado então esses doces, essas compotas e essas conservas. Antigamente, como a prof falou, as pessoas usavam muito o fogão a lenha. Hoje nós temos o fogão a gás e que também é elétrico, né? Não precisa nem de fósforo para acender, a gente só aperta um botãozinho e ele já liga. Antigamente as pessoas faziam bolo sempre à mão. Tem ali eu acredito que talvez as mães de vocês tenham em casa o fouet, que é para bater os ovos, para bater o bolo, ou até às vezes mexiam com o garfo, com a colher mesmo. Hoje nós temos as batedeiras elétricas que facilitam esse trabalho e deixam o bolo bem fofinho, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de comer torrada e a gente tinha uma torradeira que a gente botava ali e botava no fogo. E se a gente esquecesse um pouquinho, queimava o pão e ficava com aquele gosto de torrada queimada, mas mesmo assim a gente gostava. Hoje nós temos os grills ou as torradeiras elétricas, né? Que calcula a temperatura bem certinho e não queima o pão da gente, é uma delícia. E ainda avisa, né? A luzinha acende quando tá pronta. Nós temos também nas nossas casas muitas panelas elétricas. É panela elétrica de fazer arroz, é panela de pressão elétrica, enfim, tem fritadeiras elétricas, né? Todos esses instrumentos, eles vêm para auxiliar e substituir objetos mais antigos. Alguns dos objetos que nós usamos hoje já eram modernos para alguns anos atrás, mas cada vez mais a tecnologia vai avançando e nós temos outros tipos de objetos que auxiliam no nosso dia a dia. O que você tem que compreender e perceber é que a tecnologia ela está em todas as coisas, tudo. Para fazer essa roupa, essa camiseta que eu tenho aqui, exige muita tecnologia. Vocês lembram o vídeo que nós assistimos sobre os teares antigos e os teares novos? Como tem muita tecnologia para tingir a roupa, para que o tecido fique colorido, para que tenha esse bordado, para que tenha o celular, né, que vocês estão assistindo, que a gente fala. Para construir coisas exige muita tecnologia. Prof, mas tudo hoje é feito com tecnologia? Não, a gente ainda tem alguns artesãos que conservam a maneira mais antiga de fazer. Mas a verdade é que a grande maioria das coisas que nós temos hoje, ela usa da tecnologia para ser construída. Porque a tecnologia vem para facilitar a vida da gente, para fazer esse processo ser mais rápido e mais eficaz. Antigamente, uma coisa que demorava muito tempo é feito muito mais rápido por causa da tecnologia. E também evita erros. Por exemplo, nós temos fogão em casa, certo? Talvez algumas mães de vocês tenham forno elétrico. O forno elétrico vem para que a gente possa colocar o alimento ali, um bolo, por exemplo. Antigamente a pessoa batia a mão, colocava no forno, tinha que ficar cuidando do tempo certo para assar, para não queimar. Hoje ela bota na batedeira, a batedeira deixa o bolo bem fofinho, a massa bem misturadinha, ela coloca no forno elétrico, calcula o tempo e quando termina o tempo, o forno desliga, o bolo não queima e tudo fica certinho. E a mãe de vocês não precisa ficar se preocupando com isso. Tudo vem para facilitar. Então lembrem-se disso. Nós criamos instrumentos para ajudar no nosso dia a dia. Primeiro eram os instrumentos de pedra, depois vieram o metal, a cerâmica, há muitos anos ela fez e faz parte do nosso dia a dia. E a eletricidade veio ainda para modernizar mais esses instrumentos e facilitar o nosso dia a dia. Agora você vai fazer os exercícios da página 62 e 63. Preste atenção, olhe com carinho, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade para fazer. Beijos!